Você sabe que toda quinta-feira a gente tem exibido aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta o quadro É da Minha Conta, né? Hoje nós vamos falar dos prazos que a Equatorial tem para fazer alguns serviços. Como, por exemplo, a ligação da rede numa casa, né, da casa pela primeira vez, né? Aliás, hoje é terça-feira, né? Primeira vez, até a religação em caso de corte. Veja os detalhes com É da Minha Conta, com Maria Maciel, aqui no Fenômeno. Vamos ver. No episódio anterior, nós vimos dicas de como economizar escolhendo os eletrodomésticos mais eficientes. Hoje, vamos falar sobre os prazos para ligações e religações de energia e a importância de se programar na hora de solicitar esses serviços. É da Minha Conta. Oferecimento Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Na hora de fazer uma mudança, seja para uma casa ou apartamento, a gente se preocupa com muitas coisas. Tem que embalar os objetos, separar os móveis, a casa nova, o local novo, tem que fazer a limpeza, muita coisa para se fazer. E olha que aconteceu com a Renata, que está aqui do meu lado, uma coisa bastante inusitada. Ela fez tudo isso e se mudou, só que esqueceu de uma coisinha, esqueceu de solicitar a ligação da energia. Conta pra gente como é que foi, Renata. Então, eu preparei toda a mudança, que nem você falou, e quando me mudei, quando cheguei no apartamento novo, que fui precisar da energia e cadê a energia? Não tinha energia, estava desligada. Aí foi quando eu precisei ir na Equatorial para fazer a solicitação da ligação, né? Só que aí lá você ficou sabendo que não era assim, num piscar de olhos, né? Tem um prazo, né? Eu tinha que ter solicitado antes de fazer a mudança, que eles dão um prazozinho para poder fazer a ligação. E como que você passou esses dias? Quantos dias você passou sem energia? 3 dias. E com criança pequena, nossa, como é que foi? Uma loucura, né? Aí passei 3 dias sem energia. No caso, foram 3 dias, 2 noites, né? Aí uma noite eu ainda consegui dormir no apartamento que eu morava anteriormente. E no segundo dia eu dormi na casa da minha mãe. Aí no terceiro dia eles fizeram a ligação no período da tarde. Renata passou um verdadeiro aperreio sem energia em casa. E olha, casos como esse acontecem todos os dias, acredite. Situações que podem ser evitadas. De que forma? Conhecendo os prazos desses procedimentos, desses serviços oferecidos pela Equatorial. E é sobre isso que eu vou falar com a Patrícia Moraes, que é gerente de relacionamento com clientes da Equatorial. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Bom, vamos começar então pelo caso da Renata. O caso dela foi uma ligação nova. Qual é o prazo desse pedido? Isso, a ligação nova tem um prazo de 5 dias úteis. A partir da solicitação, a empresa tem até 5 dias úteis para atender essa solicitação. Então, no caso da Renata, o ideal é que ela tivesse planejado o dia da mudança, né, com o último dia, o dia, na verdade, imediatamente posterior ao último dia do prazo da ligação. Agora, tem diferença entre um outro serviço? Porque ligação nova é o quê? Um imóvel que nunca teve energia? Exato, a ligação nova no imóvel que nunca teve energia. Então, se até no terreno, então, caso de demolição e construção, se naquele terreno já possui um imóvel com ligação de energia, vai ser uma reativação, que também o prazo é de 5 dias úteis. Caso nunca teve energia no imóvel, será um prazo de ligação nova, que é o mesmo prazo, 5 dias úteis. Bom, para a gente explicar bem para quem está em casa, reativação é quando, por exemplo, eu moro numa casa, me mudei, a próxima pessoa, eu desliguei a energia, né, pedi para desligar, quem for adquirir o imóvel, seja por aluguel ou comprar, ele tem que solicitar a reativação, porque esse imóvel ele já tem um cadastro? Isso, já tem uma instalação atribuída a esse local e é interessante o cliente procurar a distribuidora com a informação do número da conta de energia, a instalação que está ali ou da foto do medidor. Agora, vamos falar de uma coisa que acontece, isso sim, todos os dias, e acho que é até grande quantidade, que é a religação. Então, teve um corte de energia por falta de pagamento e a pessoa vai pedir a religação. Nesse caso, qual é o prazo? O prazo da religação é de 24 horas. Então, o cliente, assim que, se tiver uma suspensão de fornecimento, realizar o pagamento, tem que abrir o serviço de religação para começar a contar o prazo para ele ser atendido.
Então, quer dizer, não adianta ele pagar. Paguei, não vai ser automático. Ele tem que fazer a solicitação? Isso. Pagou e faz a solicitação. Através da Clara, com mensagem de texto via WhatsApp, no 0800, né, ligação através do celular, ligação totalmente gratuita, ou site, né, e nas agências de atendimento presenciais. Por ser um serviço mais dinâmico, né, e começa a contar o prazo, é interessante que o cliente sempre procure os canais digitais para abrir esse tipo de serviço. Pode ser que ele seja atendido bem antes dessas 24 horas, que é o prazo máximo. Prazo máximo para atendimento. Então, é máximo. Então, o cliente vai ser atendido antes de 24 horas. Bom, esses são os serviços aí que ocorrem com a grande maioria dos usuários de energia elétrica, os consumidores residenciais e até mesmo comerciais. Agora, tem um tipo de serviço que acontece muito próximo a festas, né? São João, Carnaval e agora, final de ano, com as festas de Réveillon, muita gente quer o quê? Fazer aquelas ligações provisórias, às vezes quer fazer uma festinha no quintal ou reunir os amigos. Nestes casos também existem prazos que precisam ser cumpridos? Correto. Então, com a proximidade do final do ano, o serviço de ligação provisória é muito comum. A necessidade aumenta e o cliente deve se preocupar e prestar atenção com os prazos de atendimento. Então, uma ligação provisória para atendimento de um festejo, se for atendida em baixa tensão, o prazo é de 5 dias úteis. Então, é interessante que o cliente, inclusive, faça o pedido da ligação contando com o prazo imediatamente antes da festa, porque a ligação fica pronta para no dia seguinte a festa começar. Então, para não ter problemas em relação ao horário. Então, o cliente solicita de forma prévia a ligação, deixa o padrão de entrada completo. Então, dessa forma, a empresa vai conseguir fazer a ligação. Então, precisa ter aterramento, precisa ter o disjuntor. Então, tudo no padrão de segurança, né, com o padrão de entrada completo, e a empresa vai fazer a ligação provisória 5 dias de antecedência, dias úteis. Isso se for baixa tensão. E alta tensão? Isso são para consumidores de festas maiores? Isso, festas maiores, a gente tem um canal de atendimento exclusivo para atendimento de grandes clientes, né, através de consultores, e o prazo é de 30 dias. Então, o prazo é maior e então as festas que são grandes, que precisam ter atendimento em média tensão, precisam se preocupar ainda mais com o prazo, uma vez que o prazo é mais extenso. Vamos então relembrar os prazos? Para ligação nova, são 5 dias úteis. Para reativação, quando o imóvel já possui cadastro, o prazo é de 5 dias úteis também. Já a religação, quando a luz está cortada, são 24 horas para realizar o serviço. Ligação provisória de baixa tensão são 5 dias úteis. E para a ligação provisória de alta tensão, o prazo é de 30 dias úteis. As solicitações podem ser feitas pelos canais digitais da Equatorial, com exceção da ligação provisória. Nesse caso, o consumidor precisa ir pessoalmente a uma agência de atendimento. No próximo episódio, vamos falar do desligamento programado para melhorias na rede de energia elétrica. Eu espero vocês! É da minha conta. Oferecimento Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.